E Deus vai criar através da sua mensagem, da sua palavra, uma metanoia nas nossas mentes. Hoje nós vamos entender que tudo aquilo que podemos viver neste processo no qual nós damos o nome pela morte não é tristeza. E à luz da palavra de Deus, através da carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalónica, nós vamos aprender que nós não nos devemos entristecer pela morte. E o tema da mensagem que eu quero partilhar convosco tem pelo tema: não vos entristeçais com a morte. Não vos entristeçais com a morte. E claro que vais perguntar, mas como? E eu, através da mensagem, vou-te explicar o porquê. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu quero trazer a toda a igreja, em especial à minha família, uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. E de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, nós vamos encontrar razões plausíveis, fortes, alicerçadas em Cristo, mais do que motivos para não nos entristecermos com a morte. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta à igreja em Tessalónica, capítulo 4, versículo 13. Quem já abriu, diga amém. Quero pedir a tua atenção, a tua paciência, que você possa conter-se um pouco, não levantar-se do seu banco por apenas 40 minutos. Pois esta mensagem de 40 minutos, 45 minutos, poderá trazer esperança, muita esperança, força, ânimo à tua vida. Mudará a tua perspectiva de vida para todo o sempre. Então aguenta aí no teu lugar onde tu estás, 40 minutos, 45 minutos, mais coisa, menos coisa. Vamos ler o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos de Tessalónica e diz o seguinte: não queremos, pois, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito. Não queremos, irmãos, que vocês tenham falta de conhecimento, falta de informação com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos, iremos à frente, nos anteciparemos os que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Repito: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não vos entristeçais com a morte, pois o grande dia chegará. Não vos entristeçais com a morte, pois há uma bendita esperança para todos aqueles que nele creem. Amém. Não vos entristeçais, assim diz a palavra do Senhor. Não vos entristeçais. É difícil, é penoso, dói, mas não deixem que a tristeza vos subcarregue. Não permitam que a tristeza vos prendam.
Está de forma imperativa: não vos entristeçais. E olhando ao contexto do texto, nós sabemos que era uma igreja perseguida. Mortes aconteciam diariamente naquela igreja, naquele lugar. Famílias eram mortas, famílias eram perseguidas. Cristãos, comunidades ficavam tristes, abaladas, dores, angústia, sofrimento pela partida dos irmãos, pela perseguição aos irmãos, pela morte dos irmãos, pelas mais diversas razões. E Paulo vê-se obrigado a especificar, a fortalecer, a animar a igreja de Tessalónica, independentemente da partida dos nossos irmãos. Se são lançados aos coliseus, se são tragados pelos soldados romanos, pelos fariseus, pelos judeus, independentemente se são apedrejados, independentemente se a sua morte é prematura ou não, independentemente das causas, das razões pelas quais eles morreram, o apóstolo Paulo escreve à igreja: não vos entristeçais. Não. Mas ele não lança esta ordem de forma imperativa, não cita esta frase de forma imperativa, de forma oca e vazia, sem respaldo. Ele justifica as razões e os motivos pelos quais nós não temos que nos entristecer. Neste tempo, nesta cidade de Tessalónica, cuja era a capital da Macedónia, predominava a filosofia grega. E a filosofia grega estava a invadir a igreja, estava a entrar pelos portais da igreja. Ok, talvez, ou com toda a certeza, esta filosofia acreditava em certos aspectos da imortalidade, mas de todo acreditava na ressurreição. Em certos aspectos da imortalidade do espírito, eles até acreditavam, mas na ressurreição dos corpos, da ressurreição, da reconstrução dos corpos, corpos levantarem-se da terra, partículas, músculos, ossos reconstruírem. Esta filosofia negava totalmente. Para eles, o destino do homem era um sepulcro, uma cova, um caixão vazio, gelado. Era aquele lugar. Para eles não existia qual estavam tristes por duas razões. Aqueles irmãos benditos nunca mais, aqueles que haviam partido, eles pensavam que nunca mais poderiam ser vistos. Eles partiram.
E agora, quando é que eu vou ver novamente o meu sogro? Quando é que eu vou ver novamente o meu irmão que partiu por doença, acidente? Eles estavam assim? Não, eles partiram e agora nunca mais os vamos ver. Era a filosofia grega que estava a entrar no meio deles, no seio da igreja, contrária, era contrário àquilo que Jesus havia ensinado, era contrário àquilo que Paulo havia pregado, mas eles haviam sido influenciados. Nunca mais os iremos ver. Imaginemos, o Telmo parte, a Susana parte, a pastora Flávia parte e eu, a igreja de Salónica, triste. Nunca mais os vou ver. Influenciado por uma filosofia grega. Mas não. Há uma bendita esperança. Esse era o conceito deles. Não é o nosso. Não é o nosso. A palavra de Deus não diz isso. Segundo, porque é que eles estavam tristes? Porque não iriam contemplar a vinda com a morte. Nunca mais teriam a oportunidade de contemplar a vinda do Rei, a vinda do Messias, a vinda do Cordeiro Imaculado, a vinda do leão da tribo de Judá. Acabava. A morte estaria a dar um ponto final a este grande episódio. Mas não. Não é isso. Não é isso, igreja. Não é isso, irmãos. Pregava Paulo para eles. Não vos entristeçais. E Paulo escreve este capítulo. Escreve esta frase de forma imperativa. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Aproveitando o momento, o contexto atual que nós estamos a viver, como família e, de certa forma, indiretamente, toda a comunidade, com a partida do meu sogro esta semana. De acordo com a palavra de Deus, e se estivermos enraizados da palavra de Deus, se tivermos conhecimento, o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, se não formos ignorantes à ausência de conhecimento, à ausência de informação, nós viveremos verdadeiramente aquilo que Deus quer para as nossas vidas em meio a este momento que nós estamos a passar. Não é motivo para nos entristecermos. É uma razão para continuarmos a crer na esperança bendita que Jesus Cristo deixou no meio de nós, falou para nós, prometeu-nos. Amém. Jesus prometeu-nos. Eles estavam tristes. Eles estavam tristes pela morte dos seus entes queridos. Eles estavam tristes pela morte dos seus irmãos. Eles estavam tristes. E talvez você esteja assim. Talvez você veja a sua idade a passar. E com grande anseio já está, ainda tem 50, 60. E já pensa na morte. Como será a morte? Já duvida daquilo que ouviu durante 20, 30, 40 anos. Você presenciou filhos, sobrinhos, pais a partirem, e você já se questiona. Talvez você viveu um diagnóstico de um médico, de alguém, ou uma dor aqui, acolá, e você já pensa, meu Deus, vou morrer. O que será da minha alma, do meu espírito, do meu corpo? Talvez a morte, mesmo em vida, já te atormenta. Talvez a morte, mesmo em vida, já te retrai, já te rouba a esperança. E nesta manhã eu quero dizer mais uma vez, e vincar mais uma vez, que a morte não tem a última palavra. O apóstolo Paulo diz, capítulo 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Qual é o grande problema da igreja? Não é ter um lugar para congregar. O grande problema da igreja não é ela não crescer. O grande problema da igreja não é ela não ter o som, ela não ter o chão, ela não ter a coxinha, ela não ter o melhor som. O grande problema não é esse. O grande problema da igreja é a ignorância, a ausência de conhecimento. Esse é o grande problema da igreja. E eles estavam a viver a grande tristeza por ausência, por ignorância. Eles estavam tristes, assolados por ausência.
É o que o apóstolo Paulo: não quero, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Oséias escreve, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus diz-nos: o meu povo perece por ignorância. A causa de muitas derrotas em nossa vida, ou fases menos boas da nossa vida, não é a ausência de coisas, é a ignorância. É a ignorância. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos da palavra de Deus. Podemos até ter uma igreja sincera, uma igreja que se empolga, uma igreja que se move, uma igreja com muita atividade aqui e acolá, mas se for uma igreja onde está enraizada na ignorância, onde não preza por obter conhecimento, meditar na palavra de Deus, ela facilmente é corrompida, facilmente ela é invadida por falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Para entendermos que era uma das estratégias das ditaduras, fazer com que o povo não tivesse conhecimento, mantendo-o ignorante, para que facilmente os corrompesse, os conduzisse, os levasse onde eles queriam que os levassem. E acontece isso com a igreja. Mas nesta manhã conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, nos dará alegria em meio à tristeza, trará esperança aos nossos corações em cenários como este. Não queremos que sejais ignorantes. Não queremos. Deus não quer que o seu povo seja ignorante. Deus não quer que nós estejamos longe dos aspectos centrais da nossa fé. Deus não quer que nós sejamos ignorantes em relação à doutrina bíblica, à palavra de Deus. Deus acha que isso é muito, de veras importante, para que nós caminhemos neste mundo árduo e difícil. O conhecimento traz conforto à nossa alma. O conhecimento traz robustez à nossa fé. Robustez à nossa fé. Versículo 13. Não queremos ser ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais. O apóstolo Paulo, neste texto que eu li, por 3 vezes refere e diz, com respeito aos que dormem. Muitos sustentam-se nesta simples frase, aos que dormem, para aplicar a doutrina do sono eterno. Dizer que o nosso espírito, após a nossa morte, o nosso corpo dorme no sono eterno. O apóstolo Paulo, nesta frase, por 3 vezes ele repete, aos que dormem, usando um eufemismo. O eufemismo é trazer uma palavra mais leve. É trazer, em vez de dizer, não vos entristeçais no que diz respeito aos que morrem, aos que já morreram. Não. Eles estavam a passar por uma grande tristeza. E o apóstolo Paulo está sensível à forma como eles estavam. Então ele usa um eufemismo: aos que dormem, aos que partiram, aos que já estão com Deus. O apóstolo Paulo está sensível com aquilo que eles estavam a passar. Com toda a certeza você já viveu isso. E nós, infelizmente, tivemos a oportunidade de citar: o pai partiu. O pai já está com Jesus. O pai já está com a glória, na glória. O pai, você já citou a avó, a mãe, a tia, e você usa um eufemismo. Era o que o apóstolo Paulo estava a dizer. A Bíblia não colabora de maneira alguma com o sono da alma, o sono do nosso espírito, um sono eterno. Não é isso que está neste texto no qual nós vamos ler e citar e aprender. Não existe doutrina do sono. Aos que dormem é, de certa forma, diretamente falando, é aos que morreram. Não vos entristeçais com aqueles, por causa daqueles que já morreram. Nós somos cristãos
E ele diz: não sejais como os demais, não sejais como os pagãos, não sejais como os ímpios, não sejais como esses que pregam a doutrina do sono eterno ou que pregam o aniquilismo. Que uma vez morto, sem Cristo, és totalmente destruído por Deus. Ou aqueles que pregam a doutrina do purgatório. Estarás lá a vaguear centenas, dezenas, milhares de anos sem saber para onde vais. O nosso Jesus, a palavra de Deus, não nos ensina isso. Não sejais ignorantes. Não sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem. Nós, os justos, os bem-aventurados, temos uma esperança. Nós temos uma esperança. O nosso corpo um dia irá partir e nós iremos ser sepultados. É uma realidade, ninguém pode mentir isso. O nosso corpo lá estará, mas o nosso espírito estará com ele. O nosso espírito. E foi isso que ele disse àquele ladrão que estava naquela cruz: hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus, no paraíso. Hoje, não amanhã, não depois, não com aquele, não com o outro, mas comigo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus disse àquele ladrão. O corpo de Jesus foi por uma sepultura, verdade ou não? Mas o seu espírito se elevou aos céus. O corpo daquele ladrão foi para onde? Por uma sepultura. Mas o seu espírito estava junto com o de Jesus, lá nos céus. Hoje estarás comigo. Os bem-aventurados, os cristãos, o cristão verdadeiro estará com Jesus. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes. Não permitam que a ignorância vos trave, vos condicione. Que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Os demais não têm esperança, mas nós temos. O apóstolo Paulo faz questão de fazer um termo de comparação. Os demais não têm esperança. Acabou, morreu, findou. Mas nós temos uma bendita promessa. Não se consumam. O apóstolo Paulo está a dizer: aprendam rapidamente esta doutrina da ressurreição. Aprendam, é urgente, porque vocês, Tessalonicenses, vão ver mortes diárias. E isso vai condicionar a pregação do Evangelho. Não era como hoje. Hoje de tempos a tempos parte um irmão para a glória. Mas lá era todos os dias perseguição. Era necessário, era urgente eles entenderem, aprenderem esta doutrina. A doutrina gloriosa da volta de Jesus, da ressurreição dos nossos corpos, a quando a vinda e a tocada da trombeta, a quando a descida daquela armada angelical. Não vos entristeçais, não sejamos como os demais. Então os que têm Deus têm esperança. Você lê várias biografias de vários autores conhecidos, seculares, ímpios, ateus. Descrevem sua vida com grande glória, graça, magnificência. Mas lá no seu íntimo, quando eles veem a vida chegar ao fim, a incerteza está no seu coração. A dúvida, o vazio, o buraco sem fundo. Mas nós não sejam como os demais. Talvez os filósofos, os cientistas, os ateus, as grandes personalidades históricas deste mundo possam crer dessa maneira, que não há uma vida eterna. Mas nós não, nós cremos na vida eterna. Nós sabemos onde eles estão. Aqueles que já partiram no meio de nós, eles estão com Jesus. Existe uma bendita esperança. Tudo bem, qual o argumento que o apóstolo Paulo usa para vincar,
para dizer, para enfatizar que eles não podem ficar tristes. Porque falar é fácil. Dizer, olha, não fiques triste. Mas nós temos um alicerce. Nós temos uma boia de salvação. Nós temos um pilar. Quanto mais, por mais que a terra possa estremecer, nós temos um pilar inabalável. Temos uma palavra que jamais será corrompida. Temos uma esperança verdadeira. Nós temos o grande eu sou, Jeová Jireh, o pão da vida, a verdadeira água, a porta das ovelhas, a chave que abre qualquer porta. Qual é o argumento que o apóstolo Paulo usa? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, o apóstolo Paulo está a dizer, igreja de Tessalónica, vocês creem que Jesus morreu, ressuscitou? Igreja de Tessalónica, vocês creem que Jesus Cristo é Filho de Deus, que desceu dos céus, se fez carne, cresceu não só em estatura, mas em sabedoria, aprendia, ensinava no templo, fez milagres, prodígios e maravilhas. Vocês creem? Cremos. Vocês creem que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou? Cremos. Creem que Ele esteve 40 dias no meio de nós a ensinar os seus discípulos, a motivar? Cremos. Então, por que duvidar da vossa ressurreição? Por que se entristecerem? E ele escreve, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram, assim como Jesus ressuscitou. 3 dias depois Ele ressuscitou. Da mesma forma Ele irá fazer com aqueles que já partiram. A sua tia, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu amigo, o seu pastor. Ele vai ressurgir. Ele vai ressuscitar no grande dia. Palavra do Senhor. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua... Olha o privilégio. Não é na companhia de um anjo. Não é na companhia de um qualquer, de uma personalidade histórica. Não é na companhia de alguém que tem 300 milhões de seguidores no TikTok. É na sua companhia. Isso quer dizer o quê? Que aqueles que já partiram para o Senhor serão privilegiados. Virão na sua companhia. Nós, os vivos, não os precederemos. Não nos iremos antecipar. Não iremos à frente daqueles que já partiram. O apóstolo Paulo diz que toda a prioridade está naqueles que já partiram. Ora, o privilégio de vermos o nosso pai, o nosso filho, o nosso irmão a ressurgir com Jesus Cristo, a ressuscitar. Enquanto estudava esta mensagem, eu não sei o que nós vivos, os que cá estão, que não iremos proceder, os nossos irmãos que já partiram, começava uma imagem na minha cabeça. Aqueles que já estão há séculos enterrados, aqueles que já nem sabem dos corpos, aqueles que foram carbonizados. Como é que será a reconstrução dos seus corpos? Eu vi uma imagem, assim, um pó cintilante a vir da terra, tudo em uros e tudo nos céus. A composição da carne, dos ossos, do cérebro, dos músculos, a ressuscitarem, a ressurgirem dentre os mortos. O seu espírito virá dos céus, que vive eternamente com o Senhor, se unirá ao seu corpo, que irá ressurgir e se unirá, e terão corpos glorificados. Essa é a nossa esperança. É a esperança para aqueles que partiram. Paulo escreve aos Coríntios e diz o seguinte: se vocês creem na ressurreição, não creem na ressurreição, vã é a vossa fé. Se vocês não creem na ressurreição, o que é que nós fazemos aqui? Vã é a vossa fé e vós estáis mortos nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Ele não ressuscitou, não fazemos nada aqui. Se nós não cremos que Ele ressuscitou, este é o pilar, este é o fundamento, esta é a verdadeira doutrina, esta é a palavra que nós temos de nos assegurar. Jesus ressuscitou, e aqueles que já partiram, aqueles que dormem, aqueles que já morreram, aqueles que já foram sepultados, que hoje vivem em espírito com o Pai, ressurgirão.
criam em tudo, mas passavam momentos de tristeza. Eles criam em tudo aquilo que Cristo havia ensinado, mas neste momento, neste arrombo de morte que estava a entrar na igreja, estavam em dúvidas em relação à ressurreição, estavam em dúvidas em relação ao presenciar, aos mortos, àqueles que já partiram, àqueles que dormiam, presenciar a gloriosa vinda do Messias. A morte não tem a última palavra, e a ressurreição de Cristo é uma garantia para todos nós. É uma garantia. É uma garantia. É uma garantia para aqueles que partiram. Não vos entristeçais, porque eles serão privilegiados. Eles estão privilegiados. Neste momento eles vivem em privilégio. Eles estão num lugar onde não há tristeza, não há dor, não há sofrimento, há alegria, há louvor, há adoração. Em espírito e em verdade, em verdadeira verdade, eles adoram o Senhor, e no grande dia eles ressuscitarão. Nós os veremos novamente. Nós estaremos juntos novamente para louvar. Amém, igreja. Amém, igreja. Nós os veremos novamente. Pode até ser loucura. Pode. E quem sou eu para contradizer isso? Pode até ser loucura para os que parecem, mas para nós que somos filhos, é poder de Deus. Então, se você é filho, agarre esse poder. Agarre esse poder. Deus não nos deu poder para deitar abaixo, para fazer cair, para fazer chorar. Não, deu-nos poder para crer. Em mundo corrompido como este, é necessário poder para crer na sua palavra. Poder para crer. Esta é a bendita promessa, verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é o facto mais comprovado na história. Testemunhas oculares daquele momento maravilhoso. Os soldados romanos testemunharam, Maria testemunhou, os discípulos testemunharam, 500 testemunhas oculares existiram naquele lugar. É histórico. E nós não vamos segurar nisto, neste facto, nesta certeza. No caminho de Emaús, os seus discípulos, já desmorecidos, desmotivados, bem que nos ardeu o coração quando ele pregava a palavra de Deus. E Jesus já havia partido, mas havia ressuscitado, havia estado com eles. Jesus ressuscitou. Você crê nisso? Diga amém. Você crê nisso? Diga amém. Oh, que amém. Mas, meu Pai, não vos entristeçais com a morte. Morte é uma catapulta para a vida eterna. Morte é uma catapulta, é um passo. Neil Armstrong disse: um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Ao nós crermos nesta palavra, a morte não é mais do que isso. Um pequeno passo nesta terra para um grande passo na eternidade. Nada mais, nada menos é isso. Então nós não temos que temer, porque nós cremos naquilo que irá acontecer. E Paulo fundamenta este argumento como? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Glória a Deus. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Ainda tenho mais algo a ensinar-vos. Ainda tenho mais algo a dizer-vos. Eu vou-vos transferir todo o ensinamento que recebi no mundo do Espírito. O discernimento espiritual que Deus me deu, eu quero passar para vocês que estão a passar momentos difíceis na vossa vida hoje. E o que é que Paulo quer ensinar? O que é que Paulo quer dizer? Verso 15. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor. Até aí. Para os mortos, nós já sabemos, aqueles que dormem, aqueles que partiram, nós já sabemos que os seus corpos estão numa sepultura e o seu espírito está com Cristo na eternidade. Não está no céu. Tem que brilhar nos nossos olhos. Onde é que os nossos familiares que já dormem, que já morreram, estão com Cristo. Espelha, vive isso. A ausência deixa saudade, tristeza, ok. O luto é lícito fazê-lo, mas que
brota em nosso coração uma certeza, uma crença fiel que eles estão na eternidade e nós os vivos. O que acontecerá conosco? O que acontecerá? Meus irmãos, vai existir uma ressurreição. Existe algo especial para aqueles que ficarão. Talvez com tanta glória, com tanta alegria, com tanta paz. Talvez muitos ficaram, não pastor, estou já com vontade de ir para a glória. Se morrer aqui nesta terra é ter a oportunidade, o privilégio, a primazia de estar com Jesus, onde não existe dor nem tristeza. Talvez no seu cenário, na capa da sua vida, você possa pensar isso, mas já estou farto, mais vale eu partir. Não, calma. Para aqueles que ficarem, existe algo. Irá existir a ressurreição. E quando ocorrerá essa ressurreição? Com a vinda de Jesus, nós os vivos poderemos contemplar a vinda de Jesus, contemplar a volta de Jesus. E Paulo vai explicar: os que dormem continuarão a dormir. Os corpos, a matéria continuará no sepulcro, independentemente da forma como eles estão, continuarão. Os corpos, o espírito está na eternidade. Todos eles, desde Adão, Abel, Abraão, até os dias de hoje, eles estão lá. Mas o seu espírito estará no reino dos céus. Mas quando é que esse corpo sairá dos sepulcros? Quando é que irá ocorrer isso? O apóstolo Paulo diz: quando é que o pó se irá refazer? Quando é que o pó, todas as partículas se unirão no maior advento, no maior evento que irá ocorrer nesta terra? O apóstolo Paulo cita, o apóstolo Paulo diz: quando toda a igreja está aqui neste local, nestas quatro paredes, a cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nesse momento, enquanto a igreja, a noiva, se adorna, enquanto a igreja se enfeita, enquanto a igreja se prepara, se veste, ocorrerá a vinda. Virá como ladrão, ninguém estará à espera. Ninguém terá 2 horas, 3 horas, 5 horas, de acordo com a mulher que está aqui para um casamento, demorou dias para se preparar. Não saberás a data. Não há agendamento humano possível para adivinhar. Poderão existir vestígios, indícios da brevidade da vinda, da volta de Jesus, mas não existe uma certeza, porque nós não sabemos. Cabe a nós, igreja cristã, cabe a nós, pequenos cristos nesta terra, manter-nos adornados, bonitos, vigilantes, porque mais dia menos dia Ele virá. E como será essa grande vinda? Do nada, festa surpresa para a igreja, festa num evento que não teve tempo nem sequer de fazer cartaz para o Instagram. Não houve momento para fazer um reels, dizer vem, junta-te, vem de branco, vem de preto, vem. Não haverá tempo. Não haverá tempo para convidar nem pai nem mãe. Como será? Não haverá tempo para pregar uma última palavra. Não haverá. Como será esse retorno? Essa volta de Jesus será algo visível. Todo mundo verá algo visível. A Bíblia diz que todo o olho verá. A volta de Jesus será visível. Não só na China, até os russos verão, na Ucrânia verão, nas trincheiras verão, nos países onde há fome verão, onde há abastança verão, no Dubai verão. Todo o olho verá a volta de Jesus, a volta do glorioso Jesus. Todo mundo verá. Como será essa volta? A Bíblia diz que essa volta de Jesus será audível, visível e audível. A Bíblia diz que virá um som de trombeta, e virá não com alarido, irá haver um estrondo. Todo mundo ouvirá a vinda, o anunciar do Rei dos Reis, a vinda do Senhor dos Senhores com trombeta. O cosmo, os planetas, toda a terra, todos os animais, a natureza estremecerá com a trombeta que soará, e todos ouvirão: Ele vem, Ele vem, Ele vem, e Ele virá.
A volta de Jesus será inesperada, como eu citei anteriormente. E o texto diz, Mateus 24, acerca daquele dia e da hora, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai que está no céu. Porque a volta do Filho será como um ladrão na noite inesperada. Nós não programamos com o ladrão para entrar na nossa casa. Nós não pedimos ao ladrão, prende-me agora as mãos, prende-me agora a cabeça, amordaça. Será assim? Será inesperada. Daí temos de estar atentos. Será como o ladrão? Você não programa com ele. A volta de Jesus será gloriosa. Gloriosa, será gloriosa, meus irmãos. Quando Jesus voltar, Ele juntará os seus escolhidos, os bem-aventurados, juntará todos eles, e juntamente com os anjos, com uma tropa angelical, com o exército celestial, se unirão nos ares. Será gloriosa. Então Ele virá, meu irmão. Glorifica a Deus, meu irmão. Exalta o nome do Senhor. Tira essa cara de tristeza, de incerteza, de dúvida. Meu Deus do céu, rasga um sorriso nesses lábios. Será gloriosa. E bem-aventurado aquele que permanecerá cá. Oh, bem-aventurado aquele que já partiu. Porque ambos, Deus derrama a sua misericórdia e lhes dará a oportunidade de vivenciar esse grande momento. Então não vos entristeçais. Jesus não virá com a sua cara cheia de sangue, com a marca, não virá com os ossos partidos, com uma coroa de espinhos, com os cravos, não. A Bíblia diz que Ele virá com olhos de fogo, com cabelo branco como a lã, com os pés de bronze polido. Ele virá com vestidos de ouro fino. Ele não virá. Ele virá em glória, meus irmãos. E nós vamos contemplar os vivos, juntamente com aqueles que já partiram. Nós teremos a oportunidade de contemplar o glorioso, a glória de Jesus. Verso 15, nós os vivos, que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos, nos anteciparemos, avançaremos, iremos à frente em relação aos que dormem, aos que morreram. Força, quase que dá vontade para o verdadeiro crente, para o crente raiz, não para o Nutella, não para o Nutella, não para só para a parede preta, não para a parede branca, para o raiz mesmo. Só de ler isto, ter o privilégio de estar primeiro com Jesus nesse grande dia, quase que ele deseja partir já na hora. Escuta, vai ser tão glorioso quando tivermos a verdadeira consciência daquilo que ocorrerá verdadeiramente. Nascerá em nós um desejo, uma inquietação de estar neste mundo. Não teremos mais prazer pelas coisas, ficaremos ansiosos. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Olha que consolo. Não fiquem tristes. Nós, os vivos, de modo algum precederemos. Porquê? Lembremos que os tessalónicos estavam tristes. E eles pensavam, os que morreram já não... acabou-se. E ele diz, não pense assim. Não pense só por lá que estás vivo, irás ter privilégio. Não fiquem tristes, porque aqueles que partiram terão a oportunidade maior que a tua. Não pense que a tua senha, que irá ser chamada primeiro com a minha, ou a dele, que já partiu, irá ser a por último. Não, a dele será a primeira, a nossa depois. Não fiquem enganados. Não sejam enganados por essas doutrinas falsas. Os que partiram ressurgirão. E a união do Espírito com a nossa carne, a Bíblia diz que será nos ares. Será num cenário inimaginável. Talvez consigas visualizar um pouco quando vais de avião e vês aquelas nuvens. Olha o alto, pensa comigo. Vê aquelas nuvens, o sol a nascer lá ao fundo. Quando já presenciaram isso no avião, vão por cima das nuvens, vê o sol ao fundo a nascer ou a pôr-se.
Que cenário lindo. Não será neste altar. Não será neste altar feito por homens, com investimento de homens, não. Na sua própria criação, Ele montará a melhor decoração, o melhor cenário. Os mortos, os que dormem, se unirão com o seu espírito. E nós, nesse grande dia, quando a trombeta soar, nós, sem darmos conta, iremos ser arrebatados. A palavra arrebatado é retirado à força deste lugar. E o nosso corpo será glorificado. Os deles, espírito e corpo, será glorificado. Jamais será corruptível. E o nosso, que somos vivos, subiremos juntamente com eles. E aí se dará o grande casamento. Aí o Senhor dos Senhores, o noivo, terá a oportunidade de segurar nas mãos da noiva e dizer: amada minha, foste fiel, eis o grande dia, a noiva adornada, os bem-aventurados serão com o noivo. E o grande casamento, as bodas do Cordeiro, se dará naquele lugar. Que maravilha, que texto fantástico, que oportunidade fantástica é essa. Porquanto o Senhor mesmo, o próprio Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus. Ele não vai mandar ninguém buscar a sua igreja. Não é o tio, não é o primo, não é o vizinho, não é o pai adotivo, não é o próprio pai. É o próprio noivo que acompanhará a sua noiva. Ele descerá dos céus, pegará nas mãos da sua noiva e a levará ao altar, às bodas do Cordeiro. Esse dia é maravilhoso, lindo, maravilhoso. É o próprio Cristo no seu alto e sublime trono que dará a ordem. É agora. Da mesma forma que os faraós, que os soldados romanos davam ordem às suas tropas, aos seus exércitos: é agora, vamos, avancemos. O próprio Jesus, ao som da trombeta, dará a ordem, e aqueles anjos, o exército angelical, virá buscar a sua noiva. Que maravilhoso, que fantástico. Você crê nisso, igreja? Diga amém. Dada a palavra de ordem, o som do arcanjo, o soar da trombeta, ele descerá do céu com os exércitos. Então os túmulos, olha, os túmulos, as sepulturas, sairão os mortos com os corpos glorificados, se unindo com as suas almas, com o seu espírito, e encontrarão comigo nos ares. Que evento é este? Não vai ser necessário preparar o som. Não vai ser necessário levar colunas. Não vai ser necessário vestir qualquer coisa de jeito bonito. Não vai ser necessário pentear o cabelo, ajeitar os seus olhos. Não irá ser necessário, porque da forma como permanecerdes, assim subirás. Da forma como permanecerdes, assim subirás. És fiel, subirás fiel. És infiel, ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos, os corpos ressuscitarão, e a igreja que permanece viva será arrebatada. Para terminar, Jesus venceu a morte. Diz assim comigo: Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Não vos entristeçais. Não vos entristeçais. Vamos ficar... There's no prison wall you can't break through.